Graça e paz, irmãos. Amém? Sejam bem-vindos ao seminário do Instituto Teológico Shalom. Eu convido vocês a abrirem a Bíblia em Efésios 5:18. Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Pode se sentar. Eu vou ler um texto para vocês que faz um resumo deste versículo. Enchei-vos do Espírito Santo. 3 jovens, a fim de entenderem melhor uma passagem bíblica, chegaram para o seu pastor e perguntaram: Pastor, a palavra diz, enchei-vos do Espírito Santo, mas estamos muito em dúvida, como se faz isso? O pastor lhes entregou uma peneira e disse: vão até o rio e encham essa peneira com água. Quando conseguirem, vocês terão a resposta. Os 3 jovens foram ao rio, um tanto quanto duvidosos e incrédulos. Chegando à água, eles discutiram, mas não conseguiam pensar em alguma forma de encher aquela peneira de água. Então, 2 disseram: o nosso pastor está louco, isso é inútil. Vamos embora, senão ficaremos o dia todo aqui feito bobos. Horas mais tarde, o pastor foi até aquele rio e encontrou apenas o jovem que não desistiu. Ao ver o pastor, ele disse meio triste: ah, pastor, não consigo encher essa peneira de água. Já quebrei a cabeça, mas é impossível. Disse-lhe o pastor: você só conseguirá ter água nessa peneira, meu jovem, se a mantiver mergulhada no rio. Assim também é para ser cheio do Espírito Santo. Só conseguirá ser cheio se permanecer mergulhado nele. Enchei-vos do Espírito. Amém? Nesses tempos tão difíceis que a gente está ouvindo só tragédia aqui e ali, nós devemos mais do que nunca nos enchermos do Espírito Santo. Porque a partir do momento que nós nos enchermos do Espírito Santo, a nossa vida vai mudar. Você é um profissional comum em qualquer área, um médico, um policial, um dentista. Tudo é normal, é uma profissão comum. Mas quando você fica cheio do Espírito Santo, você vai ser uma pessoa diferente, vai ser uma potência nas mãos do Senhor, porque você vai ser um canal de bênção. Você não vai ver sua profissão só como uma mera profissão. Você vai ser uma bênção nas mãos do Senhor, você vai poder abençoar vidas. E é isso que vai ser tratado aqui, vidas. Como nos relacionar com as pessoas, como tratar as pessoas, como nós desejamos ser tratados. Amém? Nós vamos aprender com o professor Rafael, mas antes, nós vamos louvar o Senhor e engrandecer o nome dele com o Guilherme. Amém. Graças e paz a todos, amém? Amém. Vamos então declarar que nosso Deus ele é maravilhoso. Nós te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos.
apesar, e apesar. Tu te importa. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Amém? Nosso Deus é tremendo, né? Antes de passar para o professor Rafael, só dar um aviso. O segundo período está fazendo lá fora, está vendendo lá fora algumas coisas, umas guloseimas bem gostosas. Então, eu incentivo vocês a comprarem quando acabar, porque todo o valor será destinado aos missionários. É um projeto missionário. Então, quando acabar aqui, vá lá fora, compre uma coisinha que vai estar sendo destinado a um missionário, tá bom? Professor Rafael. Vamos aproveitar que o tio Wagner está aqui, né? E vamos pedir ele para fazer uma oração aqui, abençoando. Não pode ver um jovem, né? Vamos orar, queridos? Espero que você abra o seu coração, aprenda muito. Essa questão de relacionamento interpessoal vai interferir em toda a sua história, não só do todo está mexendo e lidando com essa questão de relacionamento. Então vai ser muito importante para você. Vamos orar para que o Espírito Santo do Senhor, né, nos capacite, use com toda a experiência que o nosso tio Rafael tem, né, tantos anos de experiência que ele veio nos ensinar. Vamos orar. Te louvamos, Deus, damos graças. O Senhor tem sido bom, tem sido fiel, está presente em nossas vidas, renova a nossa força, a nossa esperança a cada dia, e nós adoramos o Teu nome. Estamos aqui para aprender, que o Espírito do Senhor esteja aqui neste lugar, ó Deus, nos ensinando como melhor Te servir, como melhor nos relacionarmos com pessoas, Senhor. É a nossa oração, pedindo a Sua unção, a Tua intervenção sobre nós neste lugar, da graça, da sabedoria, da liberdade ao Teu servo, que vai ministrar sobre nós. É a nossa oração com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Nós vamos então, pode apagar aqui, por favor. Vamos estar estudando então sobre relacionamento interpessoal. E nós vamos aprender nesses dias, e especialmente nos primeiros dias, que nós precisamos de conhecer a nós mesmos, que muitas respostas para tudo na vida, até para a nossa vida cristã, está na gente mesmo. E eu gostaria de começar com uma ilustração a respeito de um sábio. Havia um sábio numa determinada terra que resolvia muitas questões, e as pessoas procuravam esse sábio para resolver as coisas mais difíceis e as mais fáceis. E tinha 3 adolescentes ali que queriam enfrentar, como todo adolescente queria enfrentar aquele velho sábio. E então eles falaram: o que nós vamos fazer? E bolaram um plano. Eles pegaram um passarinho e falaram assim: nós vamos ficar com esse passarinho na mão. E vamos perguntar para ele se o passarinho está vivo ou se está morto. Se ele falar que está vivo, eu aperto e mato ele. Se ele falar que o passarinho está morto, eu deixo ele vivo. Aí nós vamos ver se esse sábio sabe mesmo das coisas. E aí subiram aquela serra, o sábio morava lá no alto, num casebre. Chegou lá com o passarinho e perguntou para ele: senhor sábio, o passarinho está morto ou está vivo? E o sábio respondeu:
a resposta está na sua mão. Então, a resposta para muitos problemas da nossa vida está na nossa própria mão. Nós temos as ferramentas, muitas vezes o próprio Deus nos dá ferramentas, e nós ficamos procurando resposta em outras pessoas. Então, esse relacionamento, ele parte de nós mesmos, né? Aqui essa figura mostrando a coesão entre os três, que ajuda mais um. Então, é assim, um ajuda o outro, e dois ajudam três, e três ajudam mais um, 4, e assim por diante, e vai se fazendo uma grande corrente, como são, né, os grandes partidos, como são as denominações, e a questão é para onde nós estamos indo, como que nós estamos vivendo este relacionamento. Então, nós vamos aprender aqui qualidade de relacionamento interpessoal. Então, nós vamos trabalhar hoje uma cosmovisão dos tempos modernos. Logo depois nós vamos trabalhar temperamentos. Você vai, muito provavelmente, descobrir qual é o seu temperamento e também o das pessoas que estão do seu lado, para você aprender a conviver com essas pessoas. Amanhã nós estaremos estudando personagens bíblicas com os seus temperamentos, com os seus dramas, com as suas dificuldades e como eles venceram. E assim nós vamos caminhando até o último dia, em que nós vamos realmente trabalhar o relacionamento na dimensão do outro, né? Com o que se deve fazer em relação ao outro. Vamos trabalhar primeiro o que devemos fazer em relação a nós mesmos, e já tendo uma visão do que devemos fazer em relação ao outro. E no último dia, nós vamos ter o que seria, hoje, as ações mais práticas que nós precisamos de ter para ter um bom relacionamento. Voltando novamente à ementa, então, cultura contemporânea, temperamentos, personagens bíblicos, seus temperamentos, seus traumas e seus relacionamentos. Isso na terça-feira, personagens bíblicos. Na quarta-feira, traumas ambientais e suas consequências. Como que uma pessoa pode se fechar dentro de si mesmo por causa da depressão, por causa da ansiedade, por causa do medo e por causa de tantos traumas ambientais que a pessoa sofre, e essas dificuldades, né, vão atrapalhar. E na sexta-feira, que na quinta-feira não haverá, nós vamos ver relacionamentos interpessoais na contemporaneidade. Hoje vamos falar um pouquinho do que seja contemporaneidade. Conhecendo a cultura contemporânea, de cara nós já colocamos aqui duas máscaras, e não é sem razão, porque a cultura contemporânea é a cultura das máscaras. Todos nós somos mascarados, todos, sem sobrar um só que não seja mascarado. A questão é a grossura da máscara. Se a minha máscara é mais grossa e se a minha máscara é mais fina. O ideal é que ela seja transparente. Mas, no mundo em que nós vivemos, é praticamente viver com uma máscara transparente. Até também, os psicanalistas dizem que quem tem uma máscara transparente é louco. Então, é preciso, existe uma necessidade de nós preservarmos alguma coisa da nossa história, de nós cobrirmos alguma coisa da nossa intimidade. Inclusive a roupa é uma máscara, né? Só nós conhecemos o que nós somos fisicamente. Então existem algumas máscaras necessárias, mas nós vamos falar aqui das desnecessárias e de como as pessoas estão sofrendo por viver uma vida que não é dela, uma vida que não é essencialmente dela, uma vida que não é das suas raízes, uma vida que não é da sua família, uma vida que está em constante movimento e a pessoa não consegue mudar de máscara muito rapidamente, não consegue trocar essa máscara e de repente ela está com a máscara velha,
ou está com a roupa velha, ele está com a fala velha, ele está com o computador velho, está com o celular velho, mas velho de 6 meses. E aí ela vai ter problema de relacionamento. Ela vai ter dificuldade de toda sorte, porque ela vai receber, as pessoas vão zombar dessa pessoa que está ficando para trás, e quem realmente se dá muito bem nesse mundo, fora desse universo que nós vamos estudar, da pureza, do relacionamento ideal, do ideal de Deus para nós, quem se dá bem é essa pessoa que está trocando de máscara todo dia. Conhecendo a cultura contemporânea. Então, o movimento da cultura que rejeita os valores da modernidade. Vamos ver daqui a pouco quais são os valores da modernidade. A modernidade durou de 1500 a 1850, é a era moderna, é a era industrial, é a era do crescimento da burguesia, em que os comerciantes começaram a tomar conta, até chegarmos ao que nós vivemos hoje, o capitalismo, que venceu todos os outros sistemas de governo. Isso é a modernidade que veremos com mais detalhe. E também ver com desconfiança os princípios racionais supostamente universais do iluminismo. É muito bem expresso na Revolução Francesa: igualdade, fraternidade e liberdade. O iluminismo vai aparecer no finalzinho da era moderna, mas já aparece praticamente morrendo, porque já estava surgindo uma nova cultura mundial, a cultura contemporânea ou pós-modernista, que vai surgir a partir de 1850 e daí para cá. Nós ainda estamos na cultura pós-moderna ou contemporânea. E aí, a situação é aquela ali, ó, daquele rapaz ali coçando a cabeça, com um monte de placa, sem nome. Por quê que ela está sem nome? Porque ela vai mudar de nome. E daqui a pouco vai mudar de novo. E vai mudar de tudo. E nós entramos na chamada cultura líquida, ou gasosa. Alguns já estão falando na gasosa. É uma cultura que se liquefaz e que é muito difícil acompanhar. E as pessoas estão enlouquecendo com essa cultura, e o sofrimento humano tem se tornado muito grande pelo simples fato da cultura. E as pessoas estão se distanciando cada vez mais, por isso a necessidade de um curso como esse, um seminário como esse. As pessoas estão se distanciando cada vez mais o afeto, a possibilidade de dar e receber carinho, por causa da perversidade. As pessoas vão se distanciando, e até dentro de casa. Eu tenho um amigo que foi aqui para o norte de Minas, e chegou lá uma criança de 8 anos, foi abraçá-lo, um amigo pastor. Ele é um cara de 140 quilos, e ele abraçou a menininha, e alguém disse para ele: olha, não abraça ela, porque ela é prostituta. Com 8 anos de idade, ele não podia abraçar. Está vendo o que está acontecendo com a perversidade e com todas as situações que nós vamos ver aí mais adiante. Então, os valores que existiam até 1850, é claro que no Brasil, que é um país de terceiro mundo, isso vai demorar um pouco para sair, nós ainda temos valores da modernidade aqui. Mas está começando a se liquefazer os valores da modernidade, mesmo aqui no Brasil. Mas na Europa, que é o carro-chefe da humanidade, isso já aconteceu há muitos anos atrás. Quando a coisa chega aqui, é porque lá já está bastante avançado. Então, você tem, para o absoluto da modernidade, você vai ter o relativo da pós-modernidade. Os absolutos da modernidade diziam que a ciência, por exemplo, ia
resolver tudo. Que trabalho era uma coisa importante para se adquirir riqueza, e que as pessoas precisavam de trabalhar muito e serem organizadas, e aí a nossa bandeira vem ordem e progresso, que é do racionalismo, e isso era absoluto. Hoje é relativo. Hoje já se aceita a possibilidade da pessoa viver como artista, da pessoa viver como ermitão, dele viver como um livre pensador, dele, se não quiser, não tomar banho, não comer. Antigamente não havia essa possibilidade, porque a sociedade fazia uma força sobre a pessoa, e ele, querendo ou não, ia trabalhar. Criou-se o trabalho que chegou a escravizar, e aí tem aquele filme Tempos Modernos, que vai mostrar como que esses valores da modernidade tornaram o homem um robô, um objeto. E os valores da pós-modernidade tornam o homem um objeto descartável. A modernidade transformou o homem num objeto. A pós-modernidade transforma o homem num objeto descartável. Mas Jesus Cristo veio para dar vida, e vida com abundância. Então, em todo tempo, qualquer que seja a cultura da época, ser cheio do Espírito Santo, como foi falado aqui, é a coisa melhor. Ser cheio da palavra de Deus, de valores eternos. Então, o crente, ele, cheio da graça de Deus, ele não viveu a modernidade, nem vive a pós-modernidade, porque os seus valores não são valores passageiros, que mudam com o toque, com a banda do mundo, mas são valores tirados da palavra de Deus. Mas é importante sabermos, porque nós estamos aqui no mundo, e muitas vezes nós estamos vivendo. Eu mesmo identifiquei uma coisa aqui, me identifiquei muito com o valor da pós-modernidade, que não é um valor tão importante. A unidade da família, né, a unidade da empresa, a unidade da cidade, da comunidade, na modernidade. Na pós-modernidade, a diversidade. A diversidade de gênero, a diversidade de famílias, a diversidade de empresas, a diversidade de meios de comunicação, a diversidade. Então, vem a tecnologia e, juntamente com o pensamento, com a dificuldade de você reunir a família por causa das empresas que trabalham noite e dia, e vai se formando um novo pensamento, uma nova filosofia de vida. Na modernidade, aquilo que é objetivo, objetos, trabalhar para comprar um objeto de valor para a família, uma casa, um carro, um sofá que durasse muito tempo, um móvel que durasse muito tempo. Agora, tudo relativo. Você compra o móvel, dependendo da situação, se ele bater lá dentro do caminhão, ele já chega em casa, já tem que devolver ele, porque ele já não serve para mais nada. Mas a pós-modernidade traz uma coisa que ajuda a igreja, o subjetivo. O objetivo é o que está fora, o subjetivo é o sujeito. Há um lugar aí para você entrar com a palavra de Deus, porque o indivíduo, os valores humanos, né, os direitos humanos, faz com que o homem cresça, mas entre aspas, porque esse mesmo homem que tem muitos direitos, ele é bombardeado por uma mídia podre, que enche ele de valores vazios. Mas há um lugar para você entrar, porque a pessoa não está correndo atrás só do que é sólido, ele está correndo também atrás do que é fluido, ele está correndo atrás do espiritual, do místico. Nunca houve tantas pessoas em busca de algum tipo de religião, mesmo que essa religião permita a ele adulterar, que permita a ele ter duas famílias, ter o sexo que ele quiser ter, mas ele está à procura de algo para encher o seu sujeito, o seu interior.
valores da modernidade, nós temos aqui o esforço do trabalho. Agora, você trabalha para ter prazer. Aqui você esforça para ter coisas básicas. Aqui você trabalha porque no final do expediente você vai beber cerveja com picanha. As pessoas lá do mundo. Por isso que eu falo que os nossos valores são eternos. E alguém deve ter pensado assim, até que seria uma boa, né? Mas nós, firme os seus valores. Mas Coca-Cola com picanha pode, mas suco de laranja com picanha é melhor ainda, porque a laranja é de Deus, a Coca-Cola é dos Estados Unidos. Então, passado, ele acharam que eu ia falar outra coisa, né, irmão? Não vou falar isso não. Meu pastor que gosta de Coca-Cola, você está doido? Não pode, tem que respeitar. Você tem que respeitar o sujeito. Gosta de Coca-Cola, toma Coca-Cola. Fala com ele, mas se ele não quiser, continua tomando Coca-Cola. Tudo é relativo. Então, aqui se fala do passado e do futuro. Na pós-modernidade se vive o presente. Isso é interessante e é importante do ponto de vista psicológico você viver o presente, porque você só tem o presente. Só que o presente do pós-modernista, do contemporâneo, é o presente para o prazer. E nós temos o presente para a glória de Deus. Então, é o presente que você recebe de Deus. O presente é um presente que você recebe de Deus. Se cair um avião aqui em cima de nós, né, derrubado por algum terrorista, e cair em cima de nós aqui, nós vamos morrer todos. Então, não existe futuro. O passado já acabou, não existe mais. Então, o que existe é agradecer a Deus por cada minuto, por cada segundo. E isso é um valor interessante se for tomado do ponto de vista espiritual. Quem de 85 para cá fez desse presente uma glória muito grande para o prazer, morreu de AIDS, já morreu. E tem alguns que estão por aí, tentando ficar livre dela. Na modernidade, a razão, o esforço, a razão, e hoje o sentimento. Então, até mesmo na igreja, a pessoa precisa de sentir emoção. Aquela igreja não me emocionou. Não cheguei lá, não chorei. Não, mas lá tem um projeto missionário, tem um projeto de oração. Ah, mas não, meu anjo não bateu com o anjo dessa igreja. Porque a pessoa quer chorar e quer todo dia. Você pode chorar, mas não precisa chorar todo dia. Você precisa pensar também. Paulo diz assim, em parte, nós adoramos com o Espírito, mas também com a mente, também com a razão. Então, ser cheio do Espírito Santo é importante 24 horas por dia. Às vezes você se emociona, às vezes não. Mas isso não faz com que você perca a presença do Espírito Santo. Tem pessoas que parecem que precisam estar sempre emocionado. Se não estiver emocionado, ele não está cheio do Espírito. Então, o sentimento prevalece e as pessoas querem buscar um bom sentimento, que já acaba se tornando em um bom demônio, ou felicidade, que é eudaimonia, bom demônio. Ele quer sempre viver esse sentimento no presente, e para isso ele bebe, ele usa droga e ele faz muitas coisas. É da pós-modernidade, nunca houve tanta gente na Terra que usa psicotrópicos de qualquer origem para ficar feliz. Nessa época é uma época do trabalho, então você tem aqui a busca de valores éticos. Então você vai ter a Igreja Católica e a Igreja Evangélica, que começou lá pelo ano 1500, trabalhando em disputa uma com a outra para ver quem fazia melhor. E agora a perda da autoridade levou as pessoas simplesmente para a estética. Então, uma pessoa coloca silicone em toda parte do corpo, até na panturrilha. Coloca silicone, para que ele fique bonito, porque ele tem que se apresentar
ele tem que vestir uma máscara, porque ele não pode ser ele. E ele diz que isso é o seu self, que isso é o eu, e que ele há de ser feliz dessa forma, e isso é subjetivo e é relativo, porque cada um faz o que quer, e eu faço o que quero do meu corpo, e então eu acabo na estética, abandonando a ética. E aí há uma inversão de valores, quando se torna mais importante para mim a roupa do que o corpo do que a alma, e a alma do que o espírito. Então há uma inversão total. O corpo é que está em voga por causa da era das máscaras que nós estamos vivendo. É o que você vai ver no Facebook. A pessoa está doente, está morta, mas ela vai lá, se pinta e tira uma foto para o Facebook. E veste uma roupa de uma outra pessoa, vai para o barco de uma outra pessoa e tira foto ali, e aí ela vai ficar depressiva, porque a realidade dela não é a realidade que ela precisa mostrar para o outro. Isso chama estética. Estética são os valores formais, são as formas, a bela forma. E a ética são os valores morais. Então, aqui ainda se buscava valores morais. Esse negócio aqui é pós-moderno, viu? Então, a pós-modernidade é a cultura do efêmero, do passageiro, como nós falamos aqui. Então, o celular que hoje é bom, daqui a um mês já não vale mais nada. Uma rápida mudança dos modelos. Tudo que é sólido se desfaz no ar. Está vendo o gasoso? Se falava no líquido, agora está falando do gasoso. Há aqui uma crise, esse mesmo sujeito que é adorado entra em crise. O próprio sujeito se torna objeto e se desfaz se não acompanhar o ritmo da cultura. É a cultura dominada por imagens, onde a mídia tem um papel fundamental na produção de narrativas que criam um universo de ilusão. E não adianta você falar para o seu filho, você tem que fazer e provar e levá-lo a lugares, à igreja, lá onde estão as pessoas doentes, para ele ver que existe uma outra realidade diferente do shopping. Meu neto de 4 anos, qualquer hora que você perguntar onde ele vai, ele fala que é no OP. Vou no OP. Então, ele quer ir no shopping. Ele não sabe nem falar ainda, mas ele ama o shopping. Né? É o valor da pós-modernidade. Então, está tudo ali bonito, tudo colorido, tudo estético, para te atrair. Depois, você não quer nem entrar na padaria, nem para comprar pão mais. Você quer comprar pão no shopping. Aí vai lá, gasta mais dinheiro para comprar o pão, vai de carro lá no shopping, porque agora eu sou contemporâneo. Então, as imagens, né? E essa imagem é que é a máscara, a imagem que eu preciso fazer. A cultura pós-moderna, que é a mesma coisa de contemporânea, interfere profundamente na cognição, capacidade de aprendizado, e na constituição do sujeito, dos valores internos. Produz, assim, tipos de pessoas que incorporam em seu cotidiano a substituição da realidade pelo espetáculo. A realidade pelo espetáculo. Então, nós estamos vivendo a cultura do espetáculo. E nós devemos cuidar, nós que somos obreiros do Senhor, devemos cuidar. Por outro lado, você também não pode ficar esbagaçado demais. Porque senão eles nem aceitam você entrar nem para pregar. Então você tem que usar a estética como forma de acesso, como Paulo diz assim, usei de tudo para alcançar alguns, mas sem valorizar a estética. Eu preciso de entrar nesse local aqui, é de terno, eu coloco um terno e entro. Eu preciso de entrar nesse lugar aqui, é de palhaço, eu visto de palhaço, vou lá e prego para as pessoas.
como já existe na igreja, e eu aplaudo as bonecas e os palhaços. Por quê? Você usa a cultura, a imagem, a máscara, para enganar os mascarados. Aí você traz o mascarado para Jesus. Porque se você não chegar mascarado, chegar lá com a sua feiura natural, a sua antiestética, você não será recebido para nada. Não é? Eu aqui sou bem recebido porque vocês são de Jesus, são crentes. Né? Em outro lugar eu tinha que ir bem mais bonito, senão eu nem entrava lá. Não é, pastor? Tem que fazer um sacrifício para me assistir, mesmo assim, mesmo sendo crente. Mudanças sociológicas. Impacto da mídia e da globalização. A mídia é o rádio, é a revista, é o jornal, é a televisão, é a internet. Então, esses são os meios midiáticos. Para quem não conhecia essa palavra, acho que todo mundo aqui conhece. E a globalização é a abertura das fronteiras, mercadoria da China, comida do Japão, peixe cru, da Arábia, tudo que você quiser, você come, você tem, você compra. Com um clique você compra tudo. Isso é globalização. E um rearranjo das nações. Vamos chegar a um ponto que as nações vão fornecer por especialidade as coisas às outras. Quem tem tecnologia vai fornecer. Eu penso que o Brasil não consegue pegar mais o bonde da tecnologia, nós vamos virar um celeiro do mundo, porque nós temos vocação, nós somos o país mais agricultável do mundo, só que nós não podemos continuar vendendo soja para eles, nós temos que vender leite de soja, bolo de soja, pasta de soja, angu de soja, tem que vender a coisa pronta na caixinha, o frango tem que ir enlatado, igual eles fazem com a gente, enquanto sair frango cru daqui, o frango gritando ainda daqui, nós vamos ter problema para a nossa economia. Mas essa é a nossa vocação e nós não conseguimos acompanhar a tecnologia. Então, nós estamos perdendo o bonde da história. E isso aí você perde como sujeito e perde como nação. Cultura da imagem dos seus valores, isso aqui é um resumo, né? Felicidade, riqueza e juventude. Eu conheço uma pessoa que só fica falando que é jovem. Mas não é aqui. Aceleração da história. Vai ver que é jovem, a gente está sabendo. Aceleração da história, conflito entre gerações. Então, a aceleração da história. Olha que interessante. Então, o meu neto de 4 anos, voltando a ele, eu não achei que ele sabe abaixar. Ele fala é abaixar. Não é baixar programa, não. Ele sabe abaixar tudo da internet. Ele abaixa. Eu falei, mas você sabe fazer isso sozinho? Sei. Não sabe nem conversar. Baixa tudo da internet. E eu não sei, às vezes, baixar algumas coisas. Então, isso acontece. É a aceleração da história. O bebê está passando na nossa frente, porque ele já está chegando com um conhecimento diferente do nosso. Conflito entre gerações, aquela dificuldade, né? Do computador, o filho está vendo o que quer, a mãe não sabe nem que aquilo ali tem. Chega lá devagarzinho, o que você está vendo aí? Ele já mudou de tela 100 vezes. Isso chama conflito de gerações. Alienação e passividade, né? Especialmente agora, nessa época dessa divisão de riqueza, em que os filhos estão ficando até 40 anos, até 30 anos na casa do pai, da mãe, e querendo mandar. Não querem fazer nada, não querem sair de casa e querem mandar. E muitas vezes eles mandam mesmo. E o cachorro e o gato deles têm mais valor do que o pai, do que a mãe. E impõe. É a alienação e a passividade. Em parte, alienação porque não acha emprego na sua área. E aí vai fazer uma outra coisa, mas não tem pressa, porque tem tudo dentro de casa. E a passividade é o sossego. Se eu tenho tudo, para que eu vou mexer? Então, está havendo isso, está havendo uma redistribuição dos serviços, e a pessoa tem que se especializar, às vezes faz um curso mesmo, igual o Brasil está vivendo agora,
a Espanha viveu recentemente, em outros lugares. Então, hoje é relativo você fazer um curso. Antigamente, você era psicólogo, terminava, tinha um monte de empresa te querendo. Terminava engenharia, agora não tem, está sobrando. O pessoal da empresa trabalha de braçal e é engenheiro, é enfermeiro, médico ainda precisa, né? Professor, já está sobrando professor em algumas áreas. Às vezes falta na área de matemática, mas ninguém quer saber de matemática. Para que você vai mexer com matemática? Aqui, ó. Dá dor de cabeça demais, né? Comer picanha é muito melhor. Para que a pessoa vai mexer com matemática? Consumismo como fonte de valoração. Então, é mais quem tem mais. Ou quem... Antigamente, os professores falavam para a gente assim, ser ou não ser. É preciso ser e não ter. Agora tem o parecer ter na pós-modernidade. Então, existe o ser, existe o ter, existe o parecer ser, que é a máscara. Então, basta para mim parecer. Quando eu tiro todas as minhas máscaras, eu fico dentro de casa com as pessoas da minha casa. Eu saí, eu coloco todas aquelas máscaras e vou encontrar com as pessoas na rua. Isso existe dentro da igreja. Não dessa aqui, né? Mas existe dentro da igreja essas máscaras que a pessoa sai para a rua com ela. Incerteza social e econômica, está aí, né? O Brasil viveu isso há muito tempo, deu uma sossegada e agora estamos vivendo. A cultura sem afeto, eu tinha dito isso. Então, na época de Freud, 1900, ele achava muita moça histérica, aquela moça presa dentro de casa, apertada dentro de casa e, às vezes, abusada dentro de casa pelo próprio pai. Elas se tornavam histérica, mais ou menos histérica, e, às vezes, algumas situações de loucura pela histeria, onde ocorria a teatralização do sujeito incapaz de suportar tanta repressão, originada no conflito endopsíquico, dentro da pessoa mesmo. O mal-estar da cultura pós-moderna é mais complexo. Os sintomas subjetivos se pulverizaram, disfarce coletivo. Então, as pessoas vivem uma mentira. Vivem a mentira. E ninguém pode ser feliz vivendo a mentira. Que eclode em angústia, ansiedade, suicídio, e a pessoa que não pode ser nunca aquilo que ela pretende, o que gostaria de ser, o que a maioria dos colegas são. No Japão, por exemplo, uma pessoa que não tira 9,7 suicida, porque as pessoas lá passam com 9,8, 9,9 e 10 para um determinado curso. Quem conseguir 9,7 tem que suicidar, porque não vai ter lugar para ele. Então, é o país onde mais suicida vestibulandos, por exemplo. Um homem onipresente. Então, já não se pode dar afeto. Antigamente, a gente saía, quando eu era mais novo, com um colega, assim, abraçado, ficava andando de bicicleta, um carregando o outro para ir para os campinhos de futebol. Hoje, começa a andar, eles vão dizer que um é mulher do outro. Não pode. As moças andavam abraçadas pela rua, nem moça não pode andar abraçada. Há poucos dias, um grupo bateu no pai e no filho. O pai estava abraçado com o filho, ele achou que eles eram um casal. Por causa da cultura sem afeto, por causa da máscara, da liberdade e a falta de preparo para todas as pessoas. Alguém que ainda traz coisas do passado, do antigo, da modernidade, que não tem cabeça para lidar com essa situação nova que está existindo aí. Um homem onipresente. Então, mudou a relação tempo-espaço, pode-se estar distante e próximo ao mesmo tempo, né? O tempo hoje é mais importante do que o espaço. Antigamente, lá na época da Pérsia, um cavalo corria 20 quilômetros, ou 40, até um outro posto, e o outro cavalo chamava Correios. Ia levando e andava a Pérsia todinha. Hoje você escreve uma cartinha e manda por e-mail lá para o outro lado do mundo. Se não tiver barreira linguística, mas não tem também, porque a pessoa pode até traduzir. Ele traduz tudo que você manda. Então, as pessoas estão
pai está lá nos Estados Unidos, ela está aqui, chorando, mas não pode abraçar, porque a cultura é sem afeto. Mas, às vezes, ela abraça o computador, e o pai abraça o computador de lá, um está abraçando o outro. É o abraço virtual, para não falar em outras coisas virtuais que estão acontecendo. Então, é tudo virtual e não existe essa possibilidade do crescimento humano, a não ser em grupos coesos, em grupos fortes, em grupos como famílias ou como a igreja que ora junto, que cada um conhece o outro, conhece a realidade, conhece a pessoa muito proximamente e vai poder arrancar essas máscaras num grupo maior para pedir oração, para pedir socorro, quando você vê a pessoa já faleceu, a pessoa já suicidou. Então, a crise do sujeito. O sujeito sou eu, é você, a menos que alguém tenha tornado você um objeto. E nós vamos ver como que um sujeito se torna objeto nas próximas aulas. E você pode se achar objeto em alguma parte, mas você tem o direito de se tornar sujeito. A cultura pós-moderna é materialista, pornô, retrô, consumista, ecologista. Materialista de coisas materiais, pornô de pornografia, de prostituição, de adultério, de tudo isso. Retrô porque ela olha para trás, olha para frente, olha para trás, olha para os lados, olha para todo. Desde que você esteja no presente, você pode olhar para qualquer lado e pode usar a roupa que você quiser. Até a roupa que a rainha da Inglaterra usou em 1450, se você conseguir, você pode usar. E ninguém pode mexer com você na rua, porque você faz exatamente o que você quer. Ao diversificar as possibilidades de eleger, ao anular os pontos de referência, ao destruir os sentidos únicos e os valores superiores da modernidade, coloca em marcha uma cultura personalizada. Ao mesmo tempo que a gente tem uma coisa globalizada, cada um é um, e cada família é uma cultura. E as famílias são herméticas, ou seja, ninguém mete a mão dentro da família. Então, você chega na família da mesma cidade, todo mundo brasileiro, isso aqui em casa a gente só come peixe cru. Por quê? Porque não é da sua conta. Então, a pessoa come o que quer e faz o que quer e tem as práticas que quer. É assim ou não é? Então, não existe mais aquela cultura da tribo, nem a cultura da cidade, nem a cultura do país, e a pessoa às vezes nem tem muita informação sobre aquilo. Um rapaz chegou para mim e falou assim: eu agora não como carne mais. Aí eu, por quê? Porque eu adotei uma filosofia aí. Aí eu falei assim: mas quem é o ícone da sua religião? Ele falou: Jesus Cristo. Jesus Cristo comia carne de boi, carne de cabrito, carne de frango. Eu falei: é mesmo, né, rapaz? Assim, pois é, ué, você está seguindo a Jesus ou quem que você está seguindo? Eu falei: para mim, enquanto existir Jesus, existe carne, enquanto existir carne, eu como. Porque Jesus, que é o Filho de Deus, né, o que vai nos dar a eternidade, comia carne, o camarada está na igreja, não vai comer carne não, porque fica de bobagem, porque fica lendo coisa demais que tem acesso para ler, e aí a pessoa entra numa das vertentes da cultura globalizada e personalizada. Quer dizer, cada um é um. Então, ninguém quer aceitar também interferir na cultura do outro. Ele pode achar que o outro está errado, mas ele fala assim: bom, eu respeito, mas eu não faço. Ninguém quer interferir, porque dá briga. Até o pastor, para ele chegar numa casa para falar que alguma coisa está errada, ele tem que ir com sapatinho de algodão, porque se ele chegar de qualquer jeito, é uma confusão para a vida dele. A pessoa fala assim: o senhor está invadindo aqui, eu vou lá na polícia. Há pouco tempo agora, houve um caso numa igreja que foi forçada a casar o rapaz e a moça naquela igreja. Tinha expulsado e o juiz falou: vai casar. E casou, e o pastor foi obrigado a casar, porque problema de costumes, e o juiz achou injusto aquilo que o pastor fez. Mas a pessoa não precisava ter entrado na justiça, podia ter ido casado em outra igreja. Mas é tão forte essa coisa do individualismo,
do personalizado, e aí aquilo virou um escândalo nacional. Deve ter uns 7 anos, mais ou menos. Relações interpessoais na contemporaneidade. Então, relações interpessoais é o que nós vamos tratar aqui. Ilimitadas, por um lado, mas limitadíssimas, por outro. Você pode ter a sua mãe na França, o seu pai nos Estados Unidos, o seu irmão no Canadá e a sua irmã na China. Você comunica com todos eles, mas não tem afeto. Lembra da falta de afeto? Não tem afeto. O afeto é você chorar e beijar aquela tela, e lamber a tela, porque a única coisa que você vai poder fazer é isso. A lágrima que está na tela. Não tem como você se relacionar com as pessoas nessa relação que é ilimitada, mas é extremamente objetal, ela é virtual. E está ficando virtual, até dentro de casa. Não se dá mais aquele abraço no filho, aconchegante, porque também o filho não quer. Porque lá na escola já falaram com ele que quem abraça homem é gay. E ele não quer que você abrace ele, porque ele não quer parecer gay. E isso acontece nas boas famílias. Então é preciso fazer um trabalho, é muito mais difícil criar filho, por exemplo, hoje, do que em outras épocas. Então são virtuais, são falsas, por causa do disfarce coletivo. Então é preciso. A pessoa ligou aqui e falou assim, onde é que você está? E tal, você tem que ser ninja, como diz o pessoal, para você não contar uma mentira. Porque o camarada ele tem a sua própria cultura, ele não te respeita, ele te invade, ele é sociopata, ele te invade, e você não deve contar mentira para ele. E como é que você faz? É uma situação difícil. Porque as pessoas vêm disfarçadas. Se você usar a sua integridade, você não vai morrer, não. Você vai morrer no isolamento. Ninguém vai te pregar na cruz, mas as pessoas vão te isolar. Então, você precisa de orar, você precisa de buscar conhecimento como esse agora, para aprender a conviver com as pessoas. São idealizadas as imagens, Photoshop. Então, a pessoa que você está vendo, não é a pessoa que você está vendo. Ela foi feita, a Photoshop, para ela ficar mais bonita. Tirar a marca, tirar a ruga. E a gente chega lá para tirar a foto, e o rapaz que vai tirar a foto, você não quer fazer um Photoshopzinho? Né? Você vai ficar... Aí vem a tentação, né? De fazer o Photoshop, né? Para ficar mais novo. É coisa da pós-modernidade. Gera depressão quando não se pode viver o que se põe nas fotos. Olha, gera depressão quando não se pode viver o que se põe na foto. Ansiedade pela cobrança da perfeição. Tudo tem que ser perfeito. Aí todo mundo vai colocar silicone no corpo. Todo mundo vai colocar uma máscara. Todo mundo vai colocar óculos e aparelho de dente, mesmo que não precisa. Já tem muita gente que coloca. Os meninos da favela, lá no Rio de Janeiro, os dançarinos e tudo, colocam um óculos sem lente. E coloca um negócio de mentira, para parecer o da classe média. Porque o da classe média frequenta alguns lugares que ele tem um dinheirinho para ir no shopping, mas chega lá, está todo mundo com aparelho para consertar. E aí ele coloca um de mentira. E coloca um óculos sem lente, ou com uma lente que não tem nada, porque aquele óculos está na moda. Então, nós estamos vivendo essa cobrança pela perfeição. Agora, esta semana, uma menina linda foi colocar implante de gordura, que tirou, parece, da barriga, nos glúteos, e ela está em tempo de morrer. Agora, porque deu errado. E ela já era uma pessoa muito bonita, e não precisava nem de tirar da barriga, e nem de colocar no glúteo. E, no entanto, ela fez as duas coisas. Então, é a estética, isso é a estética. A pessoa não se aceita como é. Existe um modelo, e esse modelo, que às vezes é uma cantora, né, que às vezes é uma pessoa aí da internet, uma blogueira,
e essa pessoa vai querer ser o outro, querer ser o outro. Aí o sujeito se dissolve. Quando você quer ser o outro, você se dissolve. Então, seja você mesmo. Então, o que é que nós estamos fazendo? Conhecemos a cultura e agora nós vamos conhecer a nós mesmos, através de alguns temperamentos. Olhar para você, não ter medo do espelho, fazer careta, faz muito bem para a musculatura facial. Eu falei, já tem gente fazendo, né? Então, existe essa possibilidade. É melhor do que Photoshop. Mas a pessoa não faz a careta na frente do espelho, porque tem medo dele mesmo. Faça a careta na frente do espelho, para você ver como você é fazendo careta. Né? E ajuda mesmo a circulação. Né? Então, o exercício físico, como dizia Paulo, para nada aproveita. Naquela época que eles andavam muito e faziam muito exercício, Jesus era um atleta de boa performance, andando uma média de 10 quilômetros por dia durante todo o seu ministério. Então, hoje, naquela época, não era de muito valor. Um escriba tinha que rolar um livro de 60 quilos. Então, até o escritor era musculoso. Hoje, é muito importante para você não entupir todas as suas veias, você fazer algum tipo de exercício. Que seja caminhada, mas é muito importante. As pessoas estão adoecendo e morrendo por isso. Então, você não pode nem ir para a estética extrema, nem dizer, eu sou espiritual, já estou no céu. Porque você vai para lá mesmo, depressa. Então, os temperamentos humanos. São 4 temperamentos: sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Você vai se identificar mais com um deles e você tem um segundo temperamento. Mas o que é o ideal? A resposta está na sua mão. É você buscar no outro aquilo que é bom e agregar a você mesmo. Não abrir mão do que você tem que é bom, mas agregar coisas boas que são virtudes que vão te ajudar a viver uma vida melhor. E isso demanda esforço. Aí você volta, você sai da era pós-moderna. Você precisa se esforçar. Eu fiquei muito feliz que fiz um teste de temperamento recentemente e eu estou mais sanguíneo. E eu sou melancólico e colérico. Eu estou mais sanguíneo por quê? Porque eu disse, eu vou sair, eu vou conversar com as pessoas, eu vou abraçar as pessoas, eu vou beijar meus parentes, eu vou me aproximar das pessoas que quando eu tinha 20 anos de idade eu era igual um tatu. Por causa da maneira que eu fui criado, precisando de trabalhar desde muito cedo, e com as meninas, só menina dentro de casa, e a gente não podia ter liberdade com as meninas nunca, e sempre eu tinha que sair do quarto para elas trocar a roupa, era assim, 4 meninas e eu. Eu ia trocar de roupa, as 4 meninas saíam fora, e tal, e aquela coisa, e aquele cuidado que eles tinham, e já naquela época eu morava numa grande cidade, já se vivia a pós-modernidade ali, e essa falta, esse distanciamento que tinha muito grande, e eu não tinha um irmãozinho para brincar comigo. Eu fiquei um pouco isolado, entrava lá, derrubava as casinhas dela, tomava uns arranhão, meu rosto é todo arranhado, mas não resolveu o problema. Só com o tempo é que eu fui lutando. Então, você, tudo que gostar, num temperamento diferente do seu, persiga, ore e busque, porque você pode conseguir. A resposta está na sua mão. O que são temperamentos? São características inatas, ou seja, nascidas com você. Tem gente que fala nata, mas a palavra melhor é inato, quando nasce com a pessoa. Inato e padronizado. Então, você tem um padrão de comportamento só pelos seus temperamentos, que diferenciam certos comportamentos humanos. Muito importante nas vocações humanas. Deus nos fez diferentes. Isso é uma coisa da pós-modernidade e é boa, respeitar as diferenças. Suas qualidades e defeitos podem se acentuar dependendo da educação recebida. E o Espírito Santo, como nós vamos estudar amanhã, ele pode nos ajudar, como ajudou Pedro, a melhorar o temperamento, a transformar o temperamento. Então, nós vamos estudar hoje, da agora para tarde,
já está quase na hora de terminar tudo, está passando muito depressa, né? Mas nós vamos ainda ver os temperamentos, e amanhã também vamos trabalhar temperamento para ficar bem claro para vocês, e vendo pessoas como nós, que eram crentes e que enfrentaram problemas de temperamento. Aí está o sanguíneo. Eu gosto de colocar esse macaquinho aí. Né, tia Wanda? A tia Wanda não tem nada com isso. Ela não tem um sorrisão desse. Tia Wanda. Então, assim, ele tem o sorrisão o tempo todo, né? Você quer conhecer um sanguíneo? É uma pessoa de sorriso fácil. Sorri fácil. Então, ele conquista pelo sorriso. Mas, se for para o lado ruim do temperamento, consegue ser um artista, um hipócrita da primeira qualidade. Aí, você não sabe o que está dentro da pessoa. É preciso conhecer. Para conhecer, é preciso conversar, é preciso conviver, é preciso, né, trocar com essa pessoa experiência. Então, você é sociável. A palavra mais forte para você é sociável, você é sanguíneo. A palavra mais forte para você é talentoso, você é melancólico. A palavra mais forte para você é tranquilo, você é fleumático. A palavra mais forte para você é sou líder, você é colérico. Colérico, sou líder. O líder inato é colérico. Se tiver ele, o cachorro e o gato, ele tem que ser o líder. Ele, uma mesa e uma cadeira, ele tem que ser o líder. Se tiver um grupinho de pessoas ali que o professor separou, ele logo se oferece para ser o líder. Tem muito poucos líderes assim hoje, a igreja está até precisando, mas por causa de traumas, de problemas, de dificuldades que o líder enfrenta. Mas se você é chamado para ser líder, então Deus vai falar com você nesse seminário, e você vai sair debaixo dessa máscara pesada que está te prendendo, porque você está com medo de ser líder, e você vai conseguir ser líder. Então, o sanguíneo é sobretudo sociável, gosta de pessoas, gosta de estar, gosta de conversar, gosta de saber das novidades, gosta de sorrir. Emotivo, chora e ri com facilidade, entusiasta, otimista, acha que tudo vai dar certo, é sempre expressivo ao conversar, gesticula, é cativante, sempre tem gente do lado dele, é falador, gosta de falar muito, curioso e é aventureiro. Não é bom administrador de dinheiro, não é bom administrador da vida pessoal. Gasta, às vezes, muito, se for para a vertente ruim do temperamento. Não chega no horário, o seu uniforme está sempre faltando um pedaço, põe os outros para esperar e não gosta de esperar. Está rindo, né? Impulsivo, toma decisões rapidamente, inseguro, precisa de comprar e leva a pessoa. Eu tenho um sanguíneo na família que me leva. Aí diz assim, eu compro o sofá, azul ou vermelho? Eu falo vermelho e compro azul. Aí fala, eu compro essa mesa branca ou preta? Eu falo preta e compro. Sabe como é que eu faço agora? Eu falo que eu não quero. Aí ele compra outra, que é que eu queria. Entendeu? Isso é de saber lidar com a pessoa. Exagerado, sempre hiperbólico, fala sempre para mais. Por exemplo, eu sou um melancólico, sou pessimista. Eu diria que aqui tem 100 pessoas. Um sanguíneo, diria que tem 500 pessoas aqui. Nem cabe aqui. Não cabe. Mas ele fala, não, mas o seminário tinha 500 pessoas. Ele acaba trazendo mais, porque a pessoa fala, que seminário bom, tinha 500. Não é? Egocêntrico, ele come tudo que é dos outros, que ele adora comer. Mas, normalmente, ele tem as coisas dele escondidinhas na chave. Esconde o dele. E come o dos outros. Eu tinha um sanguíneo que era colega meu, a gente ia lanchar todo dia. Eu sempre apavorado para voltar, até porque eu era o chefe.
Eu voltava e chegava no caixa para tirar, e ele ficava assim, mexendo na carteira, um negócio assim, mas não saía dinheiro. Nunca saía dinheiro da carteira dele. Aí, não, pode deixar que eu pago, mas segurando. Fechou. Todo dia eu pagava o lanche do sanguíneo. Todo dia. É uma tendência, precisa de libertar disso, precisa de orar, porque ele tem uma tendência de deixar o outro pagar as coisas para ele. Explosivo, bonzinho demais, mas se você pisar no calo dele, ele explode e depois vem chorando te pedir desculpa. Meia hora depois. Inquieto, ele não consegue sentar para estudar nada muito profundamente. Não marque um trabalho sério que você está precisando de nota com o sanguíneo. Ele não vai fazer e nem deixar você fazer. Ele vai conversar sobre comida, sobre um monte de coisa, vai andar para lá e para cá, e vai na rua, e daí a pouco ele chega até com gente que ele pegou na rua e trouxe para dentro da sua casa. Então, eles vão dar, os sanguíneos. É claro que eu estou exagerando, mas eu quero que você se identifique com... Eles são bons vendedores, tem que tomar cuidado com a mentira, ótimos vendedores, ótimos oradores, ótimos atores. Então, você quer pensar numa pessoa que tem capacidade para colocar uma máscara, é o sanguíneo. Bons para decorar, são bons para fazer o papel e para decorar, que a mente dele não foi feita para processar, ele só vive o momento presente. O sanguíneo gosta do presente. Por isso que ele é otimista, porque o presente está sempre aqui. Agora, se acontecer alguma coisa no presente, ele não corre, ele voa. Ele voa, ele sai para longe do lugar onde está, porque ele não quer morrer, ele gosta de viver, ele não quer se machucar, nada disso com o sanguíneo. Líderes e políticos. Então, veja, ele também dá um bom líder, vai arrumar um advogado bom para ser assessor dele, para ele ficar contando caso e o outro trabalhar. Mas na hora do discurso ele é o melhor. Melhor para fazer o discurso. O colérico é o chefe, é o líder. Como eu disse, a igreja precisa de líder. E o colérico é meio aborrecido. Então, nessa situação que nós estamos vivendo hoje, não se acha líder. Embora existam os coléricos por aí. Aí vamos ver os traumas também que fez com que a pessoa não queira ser líder. Dinâmico e ativo, tem a vontade forte. Normalmente ele é um pouco narcisista, ele dá conta de viver, se ele resolver até sozinho no meio da mata, fazer aquelas pesquisas assim, ficar lá examinando, pesquisando sobre macaco, sobre uma planta. Normalmente é colérico que vai. Ele tem muita fibra, uma saúde física invejável, normalmente é musculoso, sem fazer exercício físico, atarracado, porque ele só fica mexendo, ele não consegue ver uma coisa fora do lugar e não colocar no lugar. Então ele pega um peso aqui, pega outro peso ali, daí a pouco ele já fez a academia dele sem ter ido na academia. Esse é o colérico. Tem que tomar cuidado pela falta de emoção, não se abate facilmente, exatamente porque não tem muita emoção. Precisa ser chefe, e o chefe não pode ficar chorando toda hora, né? Então, é muito independente, autossuficiente, mas faz as coisas funcionarem. Então, ele é muito confiante, normalmente tem um grupo de pessoas atrás do colérico, porque ele vai liderar de algum modo. Defeitos. Então, aqui é que vai entrar, nos defeitos é que vai entrar o trabalho do Espírito Santo. Ele tem uma tendência a ser uma pessoa áspera. Se a vida e a família não ensinou ele a ser uma pessoa delicada, ele vai ser áspero. Não gosta muito de ouvir ninguém. Mas, no caso dos filhos, é uma coisa muito grave. Ele não ouviu os filhos. Ele já tem uma receita para tudo. E ele coloca essas receitas, e ele tem facilidade para fazer receita também. Você dá uma apostila para um colérico, ele lê a apostila com meia hora e fala assim, já sei tudo que está aí. E ele sabe relativamente.
mesmo, e ele sabe fazer muitas coisas. Você coloca na mão do melancólico, ele vai ficar 7 dias com a apostila e no final ele ainda não sabe tudo. Só que sabe com muito mais detalhe, porque é perfeccionista. Então tem essas diferenças. Para resolver depressa é com o colérico. Não tolera erros, não gosta de erro, não gosta de nada, ele é aquele chefe mesmo, vigilante, não gosta de atraso, não atrasa, não gosta de atraso. É vaidoso. Então ele tem uma autoestima muito boa e ele se acha. O colérico normalmente se acha. Se não foi educado a buscar a Deus, a conhecer a Deus na infância, dependendo da infância que teve, muito dificilmente, a não ser por uma experiência muito forte, como Paulo, que era colérico, vai conhecer a Deus da maneira correta, porque ele mesmo se torna um pequeno Deus. Não sabe disciplinar. Então, porque para disciplinar, tem que conversar. E não havendo diálogo, então a disciplina acaba ficando uma disciplina mais formal, mais rígida e sem muito diálogo. Esse é defeitos, né? Quando a pessoa desenvolveu os defeitos. Insensível já falou, ele costuma ser ditador, né? Que foi dito lá que ele tem ideias muito fixas, muito firmes, muito fortes, então ele leva, e os ditadores que nós conhecemos no mundo normalmente são desse temperamento, colérico. E sarcástico, no sentido das brincadeiras. Então eu sou um pouco colérico, eu entendo muito bem o que é isso. Você tem que brincar com a pessoa, mas tem que dar uma cutucadinha nele. Se ferir um pouquinho, melhor ainda. Não sendo muito, né? Se você for bem educado. Agora, se for mal educado, não tem problema ferir muito, não. Ele não se importa com isso. Então, tem uma tendência para o sarcasmo. Não quer dizer que todo colérico é. E aí é o trabalho do Espírito Santo na sua vida que vai fazer você mudar nesse sentido aí. As profissões do colérico. Então, você tem diretores de empresas, generais, grandes construtores, gente que manda em muita gente, voluntários também, porque com pouca coisa, com pouca comida, com comida sem qualidade, um colérico, se ele começar a fazer uma coisa, e ele precisa de terminar aquilo, e não tiver, a padaria for longe, a lanchonete for longe, ele fica bebendo água até terminar. Ele consegue ficar com fome, porque ele coloca os objetivos dele, para ele não perder aquela pose dele, de colérico, que cumpre a sua palavra, ele fica até sem comer, para dar conta, e perde a fome, e vai tomar conta das coisas que ele está fazendo. Então, o voluntário precisa muito disso, que às vezes ele está num lugar difícil, né? Os políticos também, tem políticos mais no executivo, né? No legislativo você vai ter mais sanguíneos. E muitos administradores, muitos donos de empresa, administradores e gerentes de empresas serão coléricos, então. O melancólico. O melancólico é esse bichinho aí que sabe tocar flauta, tá vendo? Então, meu temperamento já foi mais, mas hoje é uns 60% melancólico. 50% talvez, porque dividi um pouquinho o sanguíneo com o colérico. Extremamente talentoso, dificilmente vai ter uma coisa que o melancólico não consiga fazer. Ele consegue fazer quase tudo. Então, os inventores são melancólicos. É profundo, é pensativo, pensa muito. Os filósofos são melancólicos. Analisa tudo, né? Então, ele é analítico. Eu sou analista. Analista de papéis, de matemática lá na prefeitura, analista de almas, como psicanalista. Então, essa palavra analítico dá muito certo com o melancólico.
normalmente é uma pessoa muito séria, até triste, filosófico e poético, hipersensível. Ele é calado e eu já fui hipersensível, hoje não sou mais, que é muito ruim ser hipersensível. Qualquer coisa que a pessoa falar, ele já anda numa festa. O melancólico é o que está mais bem vestido, mas ele está preocupado até com a linha da casa aqui, que desceu 2 milímetros para baixo do botão. Então, ele é perfeccionista. Vai fazer uma coisa, para colocar aquela última coisa, ele treme, mas ele tem que colocar no lugar certinho. Aí tremeu, ele volta, arranja lá o bolo de novo, vai colocar a cereja, sei lá o quê. Aí ele volta, enquanto não colocar, tem uma tendência para obsessividade, essas pessoas que ficam repetindo as coisas. Então, esse é o melancólico. Vai ter uma tendência maior do que os outros, para a obsessividade, porque ele é perfeccionista e o obsessivo é perfeccionista. Ele é idealista. Então, ele anda cheio de pensamentos, cheio de ideia. Ele é um inventor, mas normalmente ele coloca isso na mão de um colérico para fazer, ou de um sanguíneo que vai vender aquela ideia. Ele não vende a sua própria ideia. Ele é um prestador de serviço e um pensador. Egoísta, o sanguíneo é egocêntrico, quer ficar no centro. O melancólico é egoísta mesmo. As coisas dele são imprestáveis, inimprestáveis. Né? Ele não empresta. A caixa de ferramenta de um melancólico para você mexer é um negócio difícil demais. Está tudo organizadinho, tudo direitinho, aquele martelo que serve para bater do lado do esquerdo da perna da mesa, o outro que serve para isso, que serve para aquilo, vai atrapalhar aquela organização dele. Então, ele não gosta de emprestar as coisas dele de jeito nenhum. Ele é egoísta, amuado, pessimista. A gente trabalha lá na prefeitura com previsão de receita. E eu dou muito certo, porque a previsão tem que ser pessimista. Porque os políticos são sanguíneos e eles são otimistas. Então, você fala que tem 600 milhões e eles gastam 700. Eu tenho que falar que tem 500 para eles gastar 600, aí fica dentro do orçamento. Entendeu? É nesse sentido. Então, dá muito bom analistas financeiros, porque ele vai estar sempre achando que o dinheiro não vai chegar, ao passo que o sanguíneo está sempre achando que vai sobrar dinheiro. Antissocial, aí melhorei bastante disso aqui, mas é muito antissocial. Inflexível, não gosta de mudar as suas ideias, até porque ele é perfeito, ele é Deus praticamente. Um bom melancólico, ele é perfeito. Tem as suas ideias, sua maneira de pensar, ele interpretou a Bíblia toda certa e ele está certo. Não mexe com ele porque praticamente você está mexendo com o próprio Deus. É crítico e é vingativo, no sentido de que mesmo que ele não vá vingar, mas ele fica pensando assim, um dia eu vou vingar. Ele guarda 20 anos uma coisa que a pessoa falou com ele, fala assim, há 20 anos atrás, esse camarada falou que eu era feio. E aí, se você falar que ele é feio, ele vai tentar ficar mais bonito. Por que está falando que eu sou feio? Então, deve ter alguma coisa. Ele vai buscar a perfeição na estética por causa disso. Eu me lembro de uma colega de trabalho que eu estava digitando assim devagarinho, estava retreinando, e ela falou assim, nossa, mas você cata igual galinha, hein? E ela era uma senhora que já estava há muito tempo lá, naturalmente uma colérica, né, insensível, e ela falou isso comigo. Aí eu peguei a máquina de datilografar, entrei para dentro do arquivo e treinava todo dia 2 horas. Aí o dia que eu estava bom, eu fui lá para perto da mesa dela e pus a máquina lá e comecei. Ah, você está até espertinho. Eu falei, não, eu estou catando milho. Esse é o melancólico. Esse é o melancólico. Não sou mais isso não, mas já fui. Ainda tem, não tem? O pastor sabe se a gente tem ou se não tem. Tendente à depressão, né? Graças a Deus estou fora disso por causa do colérico, né? E tem complexo de inferioridade. Você pode estar, hoje não tenho mais,
Você pode estar do jeito que for, que você ainda é pior do que o outro. Porque você não alcançou a perfeição. Mas o outro também não alcançou, não importa, eu preciso de alcançar. Profissões, eles serão artistas, serão filósofos, serão compositores, inventores, teóricos, músicos, escritores, poetas, tudo que depende, costureiras, gente da moda, de alta costura, que desenha, arquitetos, designers, vão ser, então, melancólicos. Tudo que depende de criação há de ser melhor desempenhado pelo melancólico, porque ele senta e fica ali quietinho, fazendo aquilo ali com a melhor perfeição. Ele só é difícil, mas se você conseguir contratar um e lidar com ele, porque ele é terrível, né? O melancólico também é terrível. Eles falavam que o colérico tem a bile amarela e o melancólico a bile negra. Antigamente eles falavam que é o fel. Então é um temperamento que tem fel, né? Antigamente, até hoje, se você, dependendo do animal que você estiver matando, você cortar o fel, você estraga a carne toda. Então, eles falavam que esses dois temperamentos são temperamentos que têm fel. Sanguíneo por causa de sangue, muita vida, e o fleumático é de fleuma, água, muita água, tranquilidade, então, refresco. E, finalmente, o temperamento fleumático. Fleumático é assim, não que a gente tenha alguma coisa contra o bicho preguiça. Que, na verdade, o bicho preguiça não é preguiçoso, ele é lento. Mas ele faz tudo que tem que fazer, cuida dos seus filhotes, não é? Faz tudo que tem que fazer, só que é no tempo dele, devagarinho, e não adianta você querer apressar um fleumático, não, porque ele empaca. Ele anda devagar. Se você falar, vamos, ele para e fala assim, para onde? Aí ele fala assim, você acha que eu não sei aonde ir, nem fazer? Não vou mais. Vai mais. O pessoal que está rindo aí é porque conhece gente assim, né? E a gente tem na família, minha família é muito grande, a gente tem de todos os temperamentos e misturados também. É paciente. Quer uma pessoa paciente, pode contar as suas coisas para ele escuta tudo, ele é calmo, ele é um bom amigo, porque também se sentou, ou se deitar, então, ele não levanta mais. Então, ele fica sentado com você horas e horas, não tem problema. Sim, você fala, eu estou precisando tratar uns assuntos, estou muito triste. Aí fala, eu vou para casa tomar café da manhã. Aí ele fica lá, ele almoça, ele janta, né, e pede para você levar em casa. Fala, mas eu não tenho casa, então eu vou dormir aqui. Equilibrado, tem um equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional, assim, ele não é bipolar. Qualquer hora ele está daquele mesmo jeito. Se cair aqui agora, começar a cair aqui agora, o sanguíneo sai gritando, e ele é muito energético, o colérico vai tentar um jeito de salvar pessoas e salvar coisas, da liderança dele, e tal, coisas importantes. O melancólico desmaia. E o fleumático fica aqui, alguém grita para ele e fala assim, fulano está caindo. Não, aqui não vai cair. Ele tem uma fé que as coisas vão continuar como estão. Ele fala, não, vai cair para lá. O melancólico não sabe o que faz, porque ele tem que pensar. Aí ou ele desmaia, ou ele fica quieto, tremendo. Não é? É mais ou menos por aí. Está se identificando quem você é? Vai se identificando. É engraçado, normalmente, esse pessoal que faz essa gracinha, que fica falando, fazendo os outros rirem, até esqueci o nome do negócio agora, stand-up, os stand-ups são fleumáticos. Ele consegue articular, conversar, fazer todo mundo rir, e o sorriso dele é pequenininho.
Então você tem as caras também. A cara do melancólico é uma cara cansada, triste, porque nada está dando certo. Entendeu? É mais ou menos a minha cara há uns 50 anos atrás. Agora, o fleumático é aquela cara de calmo. Entendeu? Tranquilo, que não está acontecendo e o sorriso é pequenininho. O sanguíneo está sempre sorrindo, porque as coisas sempre vão dar certo até dar errado. Se der errado, ele pula, mas vai dar certo até dar errado. Hã? Ele vira uma fera, se der errado, ele vira uma fera. E o colérico tem um sorriso curtinho e aquele camarada que parece estar sempre querendo pegar você de surpresa. Ele está sempre te vigiando, ele está sempre querendo pegar alguma coisa errada para ele fazer uma gracinha, ou se for seu chefe, para te corrigir. Esse é o colérico. E aquele sorrisinho sarcástico. É assim. Esse é o colérico. Né? Te peguei, te peguei. Não abre, não tem aquele sorriso solto como do sanguíneo, não. Melancólico não ri. Né? Eu passei a rir de um tempo para cá. Vida coerente, engraçado, compassivo, tem compaixão das pessoas. Então, ele está precisando, aí naquela calma dele, que tanto faz, se é de dia, como de noite. Se a pessoa falar com ele assim, ó, pegou fogo no rio, ele fala assim, ó, que bom, nós vamos comer muito peixe assado, né? O rio está correndo para cima, ele fala, tá bom, bobo, ele correu tanto para baixo, deixa ele correr para cima agora. De bem com a vida, pessoas de todas as horas, porque tanto faz a hora, de fácil convivência, o problema dele é empacar. O problema dele é você não gostar de trabalhar. Eu conheci um fleumático que está desempregado desde 1990. E a mulher dele trabalha, mas aí já é problema moral, né? Já é um problema do temperamento, levou para um lado ruim. Está distribuindo currículo. Aí leva os meninos para a aula. Não, mas eu faço trabalhos aqui em casa, eu levo os meninos para a aula e trago. Mas e o chão? Não, a mulher limpa, a mulher trabalha o dia inteiro, chega, limpa tudo, faz tudo. E deu certo, porque a mulher é uma trator para trabalhar e não reclama não. E aí ele nunca mais trabalhou na vida. Então, se juntar, não é? A fome com a vontade de comer, aí vai dar certo. E você vai falar o quê? No pós-modernismo. Se fosse numa outra época, você ia perturbar lá, né? Calculista, ele é muito organizado. É aquele tipo de homem e de mulher que coloca assim as roupas por cores, tudo organizadinho. Porque ele também não quer fazer outra coisa, ele quer fazer o óbvio. Então, aí ele organiza tudo. Não gosta muito de sair. Não gosta muito de sair. As pessoas que procuram ele, porque ele é engraçado, às vezes vão à casa dele. Agora, se for lá buscar ele com um carro com ar-condicionado, para levar num lugar bom, aí vai. Ele é medroso, como o sanguíneo. Então, o sanguíneo e o fleumático são medrosos. Indeciso também. Contemplativo, só que assim, ele é indeciso e te pergunta uma coisa, mas ele vai comprar daqui a 3 anos, mas ele já começa a perguntar agora. Desconfiado, não confia em ninguém, pretensioso, por incrível que pareça, gosta de coisa boa, ele gosta de coisa boa, né? Ele vai comprar uma roupa, ele gosta de roupa de marca, então demora, mas tem que ser de marca para ele. E se a mulher der um presente para ele que não for bacana, ele vai brigar, e vice-versa. Introvertido, esse é o super introvertido. Então, os extrovertidos são, em primeiro lugar, o sanguíneo, que é o mais sociável. Depois o colérico, que é o líder, é para fora. O melancólico é para dentro. E o fleumático é mais para dentro ainda. Tão para dentro que, tão fundo que não chega lá. Nem a alegria e nem a dor. De tão profundo que ele é. Desmotivado, não tem motivação para as coisas. E a personalidade apagada. Às vezes ele gosta de uma coisa só.
Então, a mulher que casa com um fleumático, que gosta daquele joguinho assim, já era. Ele casou com aquilo e com a televisão. E a mulher, por exemplo, que gosta, fleumático, gosta de ver televisão, pronto. Nem comida não tem naquela casa. Profissões, toda profissão estressante, que ninguém quer. Ele quer, porque ele não vai estressar com nada. E embora tenha um limite e possa adoecer e dar problema de AVC com 50 anos de idade, por acumular muitas coisas para si. Então, ele pode adoecer, sim, porque ele tem limite, só que ele acha que não tem. E aí ele entra em coisas, né, médico, cirurgião do cérebro. Eu conheci um cirurgião do cérebro fleumático que já estava tremendo assim, ó. Já não conseguia mais. De tanta tensão, nem o fleumático aguentou, porque se mexer no nervinho ali fora, dá um problema tremendo. Então, são médicos, são cientistas, humoristas, porque o humorista, ele passa por um estresse muito grande. Fazer os outros rir não é fácil. Não é fácil. Fazer rir quando você está falando um monte de coisa que não tem nada a ver com riso, é mais fácil. Agora, fazer rir assim de cara a cara, não é coisa fácil, é extremamente estressante. São escritores, são editores, faz correção, e ele não é perfeccionista, mas sabe que tem que sair certo. Ele é lento, e ele volta muitas vezes ali. Corrigir um livro é uma coisa extremamente estressante. Só um fleumático para aguentar. E são diplomatas. Por que diplomata? Porque se a pessoa falar assim, você vai lá para o Iraque agora, nem o colérico quer ir. Mas o fleumático vai e fala assim, como é que é lá? Lá você vai ganhar 50 mil reais, vai andar de carro, mas está caindo bomba em cima do carro, da limusine. Ele fala, não tem mais cair no meu, não. Ele vai para lá andar de limusine para a vida boa, que ele gosta da vida boa. Aí pode ser no Iraque, pode ser lá onde está jogando as bombas. Ninguém mais vai, ele vai. Diplomata, a palavra só é bonita, mas dependendo do lugar, é a pior profissão que existe no mundo. E nós encerramos hoje, encerramos um pouquinho antes, muito bem assim. Tem um aviso para ser dado para vocês, cadê a colega que vai dar o aviso? Eu vou pedir o pastor Wagner para depois para fazer a oração de encerramento aqui, o encerramento. Nós vamos convidar a Mônica. É interessante, pode acender a luz, é interessante você conhecer, você vai trabalhar com pessoas. E às vezes a pessoa vai sentar na sua sala, no seu gabinete, você vai começar a conversar e eu gasto mais tempo, diz o professor Rafael, com 5 minutos, porque ele é mais experiente, tem muitos anos, né, de prática, então, dizer que com 5 minutos ele consegue identificar a pessoa. Quando você consegue identificar a pessoa, vai ser muito mais fácil para você trabalhar com aquela pessoa, até orientar, direcionar, entender o seu posicionamento. É mais fácil. Por exemplo, o sanguíneo, você vai saber que muitas vezes ele vai gritar, espernear, e não sei o quê. Não briga com ele, deixa ele lá, que daí a 5 minutinhos ele vai voltar arrependido. Ele vai, não devia ter falado isso, pastor, pelo amor de Deus, me perdoa. Tá bom, meu irmão, vamos dar um abraço, vamos continuar caminhando. É assim mesmo. Aí o melancólico, você alterou um pouquinho a voz com ele, ele chora, vai embora, não volto mais nessa igreja, fui muito maltratado, e é mais difícil. Então, você vai identificando, às vezes a pessoa vai trabalhando, mas cada um tem suas qualidades, e você tem que aprender a trabalhar com todos eles. E o tempo todo você trabalha com pessoas e com temperamentos. Tia Mônica. Ainda bem que ninguém é de todo ruim, né? Mesmo que a gente não seja de todo bom, que bom é só Deus, mas também ninguém é de todo ruim, né? Glória a Deus. Amém. Irmãos, nós estamos com o projeto missionário,
no dia 7 de dezembro, acontecerá um culto. Nós teremos um culto missionário. Nós convidamos a todos a participar desse culto, principalmente os alunos da teologia. Mas nessa semana, com esse trabalho, com esse seminário, nós não estaremos interrompendo a proposta de trabalho que foi feita, de oração e de levantar uma oferta para enviar aos missionários. Nós temos 4 missionários que nós queremos abençoar com esse trabalho, que é o Denilson, a Ana Paula e a Iara, o pastor Elcimar e a Andresa, e a Graziela e Júnior. É Graziela, né? Graziela e o Júnior. Então, nós temos esses missionários que serão abençoados com a oferta que será levantada. A sala terá no final do trabalho, durante essa semana, um lanche no final. Gostaríamos de pedir a vocês que dessem o apoio, fizessem um momento ali de confraternização, lanchasse ali, adquirisse o lanche para reverter esse valor para os missionários. Pedimos a vocês ainda que não esqueçam da proposta que foi feita, foi passado nas salas, foi pedido R$2, um alvo assim, semanal, né, de R$2 para missões. Não vamos deixar de fazer essa oferta, contamos com vocês. Nós sabemos que o mundo está trabalhando de uma forma intensa a favor da mentira, e nós precisamos redobrar o esforço, a nossa fé, a nossa capacidade para trabalhar a favor da verdade. A verdade é Jesus, e nós precisamos trabalhar para que Jesus seja conhecido. Nós precisamos orar mais. Nós teremos um momento de oração agora, o pastor Wagner vai encerrar, mas eu gostaria que nessa oração fosse feita a intercessão a favor desses missionários, a favor desse trabalho que está sendo realizado, para que Deus tenha, né, o cuidado que Deus tem com essas vidas, que Deus abençoe e que não apague no nosso coração, irmãos, como estudantes de teologia que somos, aprendendo da palavra, desejar cada dia mais que Jesus seja conhecido, que o nome de Jesus seja conhecido aqui, aonde quer que estivermos, e cada missionário que se encontra espalhado sobre a face da terra, que esse amor por missões, ele não se apague no nosso coração. Então, eu peço a vocês que participem, mesmo que estejamos aqui essa semana fazendo esse trabalho, que esse objetivo de missões, ele não se apague em nós. Vamos contribuir, vamos participar, vamos orar e vamos acreditar que o Senhor, Ele está ouvindo a nossa oração e Ele vai interceder a favor dessas vidas, nos usando como instrumento de bênção. Amém? Eu vou pedir ao pastor Wagner para, no momento da oração, agora encerrando, orar por eles missionários, a gente ter esse momento, né, de clamor a favor de missões. Muito bom. E falando ainda em temperamentos, nós podemos perguntar, talvez seja a sua pergunta, qual deles é o melhor? Eu poderia dizer que não tem nenhum melhor do que o outro. O melhor é o seu, e é aquele que é também direcionado e controlado pelo Espírito Santo. Então, se você souber aproveitar o seu, não tem um melhor do que o outro. Todos eles são necessários, são importantes, são pessoas, né? Então, para cada, talvez, ação, exista um melhor, né? Para uma profissão, para a vocação que a pessoa tem, talvez exista um melhor para aquela vocação, mas, como ser humano, todos são importantíssimos, né? Todos são importantíssimos, porque, por isso, Deus dotou cada ser humano com um, né? E a diversidade é importante. E muito mais, depois você vai descobrir, geralmente, os casais, ao procurarem aí no casamento, procura uma pessoa totalmente diferente do seu temperamento, o oposto. Então, e depois se fica questionando, mas você é diferente demais de mim, mas foi você que procurou. E depois, se o professor Rafael for falar um pouco sobre isso, você vai ver como é importante isso aí também. Tá? Como é importante, tá bom? Mas nós vamos orar pelos nossos missionários, pela campanha missionária da escola também, para que Deus dê a vocês graça, consciência dessa campanha também, tá? Veja
a escola como um campo missionário. Envolva-se nessa campanha. Vamos orar. Deus, te louvamos. O Senhor tem sido gracioso para conosco. A tua mão de poder está sobre nós e fomos grandemente abençoados nessa noite. Muito obrigado, Senhor. Continue abençoando a vida do professor Rafael, que se dispôs a ensinar, a compartilhar aquilo que o Senhor tem o ensinado, Deus, conosco. Abençoe essa escola, abençoe cada um desses alunos que aqui estão fazendo esse curso sobre relacionamento interpessoal, Senhor. Nós queremos clamar ao Senhor agora também pela vida dos nossos missionários, todos esses que foram aqui apresentados, aqueles também que não foram citados os nomes, mas que o Senhor conhece bem, que o Senhor um dia os chamou, que o Senhor os capacitou e os enviou, e a igreja é responsável, ó Deus, pela intercessão, pelo sustento desses missionários, e aqui nós assumimos a nossa parte, Deus, e clamamos ao Senhor, que o Senhor esteja guardando essas vidas, protegendo-os, motivando-os, ó Deus, e suprindo em todos os momentos, todas as faltas na vida desses missionários. Guarda as famílias dos missionários, guarda as finanças dos missionários, faz algo diferente. Abençoa, Deus, essa campanha de missão na escola, que haja conscientização, que haja envolvimento da escola, Senhor, que haja colaboração para que a nossa oferta chegue até esses missionários. Nós te pedimos, continue falando conosco, leva-nos em paz ao nosso lar, debaixo da tua mão de poder e de graça, sustenta-nos, ó Deus, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor te abençoe, te guarde, até amanhã. Se quiser convidar pessoas para participarem, né? Convida pessoas para amanhã, dá tempo de aprender muita coisa, tá bom? Vá na paz, Deus te abençoe. Amanhã às 19h30.